Boa noite. Esse é o vídeo trabalho de apresentação de períodos estilísticos da disciplina de Ciências da Arte, Espaço e Tempo, lecionado pela professora Niura Ribeiro. O nosso período estilístico é a arte micênica. A gente vai estar falando um pouco aqui sobre quem foram, né, e como foi a sociedade micênica, né, e qual o contexto histórico das produções artísticas que foram posteriormente encontradas nos sítios arqueológicos, né, que hoje em dia existem em Micenas. Eu vou estar falando mais da parte sobre o povo mesmo, né, e sobre o contexto histórico dessas produções. E posteriormente a Ana vai estar falando mais sobre as produções em si, sobre os registros, né, que foram deixados pelo povo micênico. Inicialmente, para falar do povo micênico e da sociedade micênica e a origem, né, desse povo, eu vou precisar começar a falar sobre os aqueus, né, primeiramente, que foi o povo que deu origem à civilização micênica, né. Os aqueus, eles eram um povo seminômade, ou seja, eles não ficavam em um lugar só, né, eles iam de região em região procurando terras férteis para ali poder desenvolver, né, a sua sociedade. Os aqueus, eles estavam, enfim, migrando de região em região, até que eles encontraram a região próxima a Atenas, onde eles perceberam que era um lugar demograficamente fértil, né, enfim. Eles encontraram lá uma outra sociedade, né, que já estava lá, né. Na verdade era um povo com uma tecnologia bem menos desenvolvida, né, um povo que ainda vivia na Idade da Pedra, né, tendo em vista de que os aqueus já viviam na Idade do Bronze. Eles já tinham tecnologia, né, e já tinham desenvolvimento de artefatos militares muito maior que o povo que estava lá. Então eles basicamente expulsaram o povo que estava no local, né, anteriormente ali em Atenas. Em paralelo a isso, o povo creta, né, se instalou ali mais próximo da região de Creta mesmo, né, ou melhor, o povo minoico, né. E o povo micênico, ele herdou muito das características das produções artísticas, da arquitetura, da engenharia e de outras áreas. Eles herdaram muitas características da sociedade minoica, né. Então tem muitos paralelos em comum entre essas sociedades por elas serem, né, contemporâneas. E o povo micênico, né, os aqueus, assim que eles se instalaram, eles já começaram o desenvolvimento, né, de uma sociedade ali. Então, por exemplo, esse período inicial do desenvolvimento da sociedade micênica, ele é chamado pelos historiadores, né, que estudam esse período, de período, ou melhor, era da sepultura do poço, né. E por que nome da era da sepultura do poço? Por que esse nome? Devido a um processo, né, a um ritual que era feito, né, nessa época por os aqueus, ou melhor, o povo micênico, né, nesse período inicial já trabalhar com artefatos de joalharia, enfim. Eles já tinham, né, uma elite ali assim que se instalou como civilização, né, pequenos núcleos de poderes, né. Então pessoas de maior poder aquisitivo, né, eram pessoas da elite, né, eram veladas em um poço, né. Elas eram
enterradas nesse poço de 4 metros de profundidade. E por isso esse período inicial da sociedade micênica, né, tem esse nome da era do sepultamento do poço, né. Então, assim, muitos dos registros que foram encontrados posteriormente em sítios arqueológicos são, né, esses poços em que muitos foram encontrados por inteiro, né, inclusive algumas espécies de sarcófagos, né, enfim, de compartimentos onde ficavam as pessoas da elite que faleciam, foram encontrados também, né, por arqueólogos. E hoje existem, né, alguns registros no sítio arqueológico de Micenas desses poços, né, que surgiram no início da sociedade micênica. Para falar um pouco mais sobre a sociedade micênica em si, sobre a organização política deles, né? Eles basicamente tinham um rei, né? Que o rei ele era conhecido, ele tinha essa nomenclatura que é Anax, né? Os reis, os Anax, eles tinham esse domínio, né? Pelo povo ali. Então o rei ele tinha um palácio e basicamente a estrutura da sociedade era dividida em dois grupos de pessoas livres, né, de cidadãos livres, que seriam o pessoal da elite, né, da classe dominante ali, que seria pessoas da comitiva do rei, né, pessoas, enfim, que trabalhavam para o rei, né, próximas ao rei, e o povo, né, que o pessoal, a sociedade micênica, o povo na sociedade micênica, ele era basicamente submisso do rei e dos guardas reais, né? Então eles eram vigiados pelos guardas reais e eles eram obrigados a pagar impostos, né, diretamente ali pro palácio, né? E haviam, né, no mais baixo escalão ali da sociedade micênica, os escravos, né? Que daí os escravos eles estavam abaixo ali de todos, né? E aí eles ficavam responsáveis pelo trabalho braçal, né? Na maioria das vezes aí, e pela construção, né? Enfim, dos palácios, né? Construções essas que posteriormente, né? Basicamente são registros aí dos primeiros palácios com sistemas arcaicos ali de proteção, né, e muros altos, enfim, eles já tinham uma noção de tecnologia militar bem avançada, né, pro período. Vale lembrar que basicamente o início da civilização micênica foi por volta de 2000 anos antes de Cristo, né? Enquanto a decadência da sociedade micênica foi a partir de 1200 a.C., né? Então os micênicos eles passaram um longo período ali com uma sociedade plena, né? E com um poder militar bem grande, o que permitiu, né, o desenvolvimento dessas tecnologias, né, que hoje existem esses registros, né, naquela região. Inclusive em outras produções, né, de alguns sobre essa questão militar, né, do povo micênico, existem algumas produções de outras sociedades contemporâneas ali, de outras regiões, que representam os micenas, né? Eles eram representados ali e diferenciados pelo elmo que eles usavam, que era um elmo com chifres de javali, né? Então eles, outras sociedades e nas próprias produções micênicas, conseguem se enxergar um guerreiro
micênico quando existe esse elmo, né, com o chifre de javali, né, no elmo. Então é uma curiosidade bem interessante aí sobre uh, as características ali do exército, né, do povo micênico. E para falar um pouco mais agora sobre a decadência, né, do povo micênico, basicamente não existe um consenso entre os historiadores do que pode ter ocorrido para causar a decadência do povo micênico, né? Tendo em vista de que eles tiveram todo esse período aí no qual eles tinham um poderio militar bem amplo, né? De que eles tinham essas tecnologias ao dispor deles, período em que eles desenvolveram diversas técnicas, né, na área da engenharia, arquitetura, da infraestrutura militar. Então, o que muitos historiadores dizem e que também não é muito aceito, né, pelos intelectuais, tendo em vista de que também há debates até hoje sobre o que pode ter gerado a decadência do povo micênico. O que é dito é que eles podem ter sofrido uma invasão dórica, né, de outro povo com um poder militar maior, né, ali por volta do período de 1200 a.C., que foi quando há o registro ali da decadência. Porém, os registros que são encontrados, né, de fato e que falam sobre essa decadência do povo micênico, eles só falam sobre uma grande destruição que foi documentada, né, e que eles conseguem achar, por exemplo, os destroços, né, dessa grande destruição que ocorreu aí por volta desse período de 1200 a.C. Então, essa grande destruição, para muitos historiadores, pode ter sido causada por esses dóricos que invadiram a sociedade micênica, né, enfim, e destruíram tudo, né, o que abalou ali a civilização de uma forma na qual eles não conseguiram se recuperar. E outra hipótese, né, que muitos historiadores também dizem que é a mais aceitável e que é a mais comum de se encontrar como fonte de registro, né, e como fonte de informação, é de que os micênicos passaram por uma série de abalos sísmicos ali, de terremotos naquela região, pois tem muitos registros, né, desse período, mostrando de que houveram diversos terremotos naquela região, né. Então não se sabe se esses terremotos seriam o suficiente para causar toda essa destruição, né, enfim, devido a todo o desenvolvimento que eles tinham, dos palácios serem reforçados, né, e de serem basicamente protótipos de outros palácios grandiosos que viriam a existir posteriormente, né. Não se sabem se esses abalos foram o suficiente ou se realmente foi uma junção dos dois fatores, né, do qual eles discutem, o que seria o povo micênico provavelmente foi atacado por outro povo, né, e posteriormente, tendo em vista de que eles estavam fragilizados, eles possivelmente sofreram esse terremoto, né, do qual abalou toda a sociedade ali e enfim, acabou destruindo os palácios, né, então ficou bem difícil do povo se reestruturar, né, no local, o que acabou gerando, né, o fim ali da sociedade micênica. Basicamente, tem quem também diga que essa é a alternativa correta, de que é uma junção dos dois fatores, né, de que eles foram atacados e posteriormente houve um terremoto. Porém, não existe realmente um consenso acadêmico sobre a decadência da civilização micênica, né. Então é uma questão que ainda fica em aberto,
porém existe, né, esses três viés aí sobre esse debate, né? E para finalizar a minha parte aqui, falando um pouco já sobre a produção artística do período e sobre algumas características, né, das produções artísticas que são encontradas nesse período. Muitas delas são, né, representações, né, de cenas de guerra, como eu havia falado anteriormente, assim como outras, né, são bastante influenciadas pela arte minoica, né, pelo povo minoico, no qual são encontrados registros em afresco de cenas de caça, né, e, por exemplo, bastante representações de aves, de peixes, né, de outros animais, e também bastante representações de guerra, né, que é característicos deles, mas realmente há uma influência, né, nessa parte de pintura em argila, né, em objetos de argila, da qual os micênicos herdaram do povo minoico, né? Inclusive, muitos dos artefatos também que foram encontrados do povo micênico, muitos dos artefatos têm cenas de guerras gravadas, né, na lateral, na parte inferior desses artefatos. Então dá para se dizer, através desses registros históricos, de que eles eram uma sociedade que tinha um poderio militar, né, muito grande, e inclusive, né, contribuíram para o desenvolvimento, né, da tecnologia militar. Então o que se vai encontrar nessas produções, em grande parte, vai ser esse tipo de representação, né? Diferente, por exemplo, de outros povos, né, pré períodos históricos recentes, né, de que esses outros povos, por exemplo, costumavam representar entidades, enfim, fenômenos da natureza, né, enquanto a civilização micênica já tinha essa característica, né, bem forte, bem presente, de representação de cenas de batalhas, né, e dos seus guerreiros, né, que são caracteristicamente diferenciados pelas presas de javalis, né, nos elmos. Então se vê que a maioria dos artefatos que são encontrados são de desenvolvimento artístico daquela época, são itens como potes, né, e, enfim, diversos outros itens utilitários com decorações, né. Então se for ver, os micênicos, eles foram, na verdade, um povo que trabalhou bastante, né, com a confecção em metal, né. Então o que eles deixam de maior parte em herança aí são itens em metal, né, itens de joalheria, que é o que os historiadores encontraram, né, em maior parte aí, itens da elite, né, que a elite costumava consumir. Então muitos dos artefatos deles são puramente itens utilitários, né. Então se vê que não havia ainda um senso, né, de criação artística fora desse padrão, né. E o que se vê de herança aí dos itens e dos achados, né, dos sítios arqueológicos que foram encontrados em Micenas, são esses artefatos, né, de metal, essas pinturas em afresco, né. Então basicamente eles compartilham muitas características do povo minoico, né, que é o povo que se instalou ali na região de Creta, né. Então essas duas
essas duas civilizações, quanto à produção artística, têm bastante características em comum, né, e que podem acabar, né, sendo confundidas, né, por alguns historiadores, por algumas fontes. Então é sempre bem importante checar, né, de qual origem que se trata cada peça. Uh, Aí eu acho que a Ana vai falar um pouco mais aí sobre a parte dos artefatos em si, né, e da parte do desenvolvimento artístico deles, de algumas esculturas, né, arcaicas ali que foram desenvolvidas. Uh, e eu acho que essa é a parte que a Ana vai seguir agora, tá? Agradeço aí. Bom, aqui a gente tem um resumo das principais técnicas e principais temáticas. É interessante você pensar porque antes dos micênicos vieram os minoicos, né? E a gente não tem como muito dividir uma era da outra, né? Como se todos os minoicos tivessem acabado e daí vieram os micênicos. Então, eles têm uma troca cultural muito grande. E assim as artes deles se assemelham bastante e também tem muita troca entre elas. Então, basicamente, as temáticas que os micênicos representam eram as temáticas representadas pelos minoicos. E as técnicas também são basicamente as mesmas e elas vão sendo um pouco aperfeiçoadas. Os micênicos, por exemplo, eles trabalham com uma cerâmica bem mais fina, um ouro bem mais fino. Eles começam a representar as figuras, principalmente figuras marítimas e de animais, de um jeito menos relacionado com o real, um pouco mais estilizado. Eles vão ter vasos bem grandes com alças, duas alças, assim, é uma forma bem comum para eles. Eles têm algumas padronagens geométricas, umas coisas meio de estamparia, assim, nos afrescos e nos vasos também, inclusive nas roupas deles. Esse é mais difícil de se achar em imagens, mas tem registros, assim, de terem achado um fragmento de uma cerâmica representando uma roupa micênica, sendo saias quadriculadas com franjas. Então, os pesquisadores eles vão juntando vários pedacinhos para conseguir construir como era esse povo, né? Bom, a primeira arte que a gente tem aqui é uma das mais famosas desse período, que é a Máscara do Agamenon. Então é interessante falar também que para os gregos antigos que vieram depois, nos outros períodos, os micênicos eram quase como mitológicos, eles não sabiam se eles tinham realmente existido ou não. Até Homero escreve a Ilíada e a Odisseia, né? Não se sabe se são histórias reais ou não, inspiradas nos micênicos, no Agamenon. E, enfim, essa é a máscara achada na tumba do Agamenon, cara que foi atribuída a ele pelos pesquisadores, então é uma coisa que a gente não tem como ter 100% de certeza que realmente aconteceu. E ela foi encontrada em 1876 por esse alemão aí, o Heinrich Schliemann, e que ele encontrou várias, ele era um pesquisador que encontrou várias obras micênicas. E ela era bem comum em tumbas de pessoas importantes. Era feita com uma folha de ouro bem fina que era colocada na cara do morto e moldada segundo a sua face. Mas a gente pode ver que ela é bem estilizada também, né? Que ela não parece muito. Quando tu pega, por exemplo, e vai fazer um molde de gesso e bota alguma coisa no gesso molhado, sai todos os detalhezinhos. Aí parece que tem bastante estilização. Uma mão assim de um artista que vai fazer os pelos fininhos da sobrancelha, vai fazer esse formato do olho meio de amêndoa, assim, o bigode também bem certinho, cheio dos fiozinhos. A orelha também, ela é bem uma forma artificial, então, por mais que seja moldada no rosto, ela também tem uma bastante estilização, né? E é uma folha bem fininha de ouro mesmo. Bom, aqui a gente tem um broche de polvo super bem conservado. Esse polvo aqui até ele tá mais assemelhado com uma figura na vida real. Depois a gente vai ver um vaso que tem um polvo que tá bem diferente desse. É interessante eles terem escolhido essa forma de polvo para representar várias vezes, porque é um animal bastante do fundo do mar. Eu não sei qual é a facilidade de se ter um contato com um polvo, mas aparentemente eles também eram bastante habilidosos na questão marítima, então era um animal presente na realidade deles, muito provavelmente, já que tem tanta representação desse animal, né? Esse broche é de 1500 a.C. Nenhuma data é exatamente certa, né? Porque, enfim, eles encontraram todas essas peças muitos anos depois. Então também não tem como atribuir uma data exatamente certa. Aqui a gente tem um cântaros de ouro. Cântaros é esse copo.
taça para se beber, que tem essas duas alças grandes. E dá pra ver que aqui é bem fininho o ouro, né? Principalmente na questão do corpo do objeto. A alça ela já é um pouco mais reforçada, mas o corpo do objeto ele é super fininho. Parece quase que uma folha de ouro, assim. E esse era um objeto usado para se beber coisas. Eles têm vários nomes para especificar as formas dessas taças, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um Kilix de terracota, bem bonito, inclusive, dá pra ver ali a cor da terracota e o branco, né, que deve ser algum engobe, alguma tinta à base de argila, não sei. E o Kilix, ele é uma taça que já é bastante dos micênicos, não era tão encontrada na arte minoica, que ela é mais alta, tem esse pé mais comprido e essas duas alcinhas também, e era usada para se beber coisas. E aqui é bem interessante, ela tem essa decoração de murex, que é um molusco, que tá ali a foto que eu coloquei para vocês. Então é bem, esse vaso eu acho uma boa representação pra gente ver como eles desenhavam essas formas da vida real e representavam elas na arte, né? Então, se a gente não tem essa informação de que era um murex, um molusco, e não tem essa imagem do molusco na vida real, a gente inclusive pode pensar que é uma padronagem geométrica, que é enfim, uma simbologia mais abstrata ali. E mas depois quando a gente compara com a imagem, dá pra ver sim as semelhanças entre a figura do molusco e o desenho que eles fizeram. Eu acho esse desenho muito bonito. Acho que ele é simples e ao mesmo tempo muito interessante, assim. E, e também bastante sofisticado, né? Eles conseguem fazer essa coisa com essa simplicidade de representar esse molusco. Fica muito bonito. É uma das peças minhas preferidas das que a gente pesquisou. Tem esse vaso aqui também, que dele já é um pouco, tem mais detalhes, assim, dá pra gente ver também a questão da padronagem, né? Quase uma estamparia no corpo ali do touro. Esse aqui já tem mais cores, né? Ele usa o marrom ali, não é a cor própria da argila. E esse aí data de 1300 a 1200 a.C., mais ou menos. Esse vaso aqui, eu acho ele muito interessante também. É um vaso estribo, porque ele tem essa alça, ele tem um gargalo, porque ele é para guardar bebidas, né? Então, e tomar através do gargalo. E aquela alça ali atrás é para carregar como se fosse quase uma bolsa assim mesmo, né, para dar uma praticidade para carregar. E é chamada de alça estribo porque ela se assemelha a um formato de um estribo. Ele é feito de terracota, também provavelmente com algum engobe. A gente pode ver que a queima é bem alta, né? A argila ela fica bem escura nesse vaso. Ali na parte do polvo, né, é uma terracota bem queimada. Isso é outra característica dos micênicos, que eles faziam queimas em temperatura bastante alta. Esse polvo eu acho ele muito interessante porque ele é bem menos real e mais estilizado. E ele também tem uma certa padronagem, uma coisa meio de estamparia, né? Os olhos com aqueles círculos, tem várias texturinhas assim nos tentáculos do polvo. Também tem uma decoração no fundo, tem uns peixes, tem umas plantas marítimas. Eu acho uma representação muito bonita, assim. É uma imagem também bem estilizada. E até um pouco parecido meio na linha daquele outro que a gente viu do Murex. Bom, aqui a gente tem. Esse aqui é bem interessante também, porque são figuras que elas foram encontradas em vários lugares, então não é uma obra específica, eram figuras que eram bastante reproduzidas. E elas representam essas três letras do alfabeto grego, que é a Tau, Psi e Fi. E também é uma figura de uma mulher, são figuras femininas em terracota, mas elas são super estilizadas, inclusive as duas mais redondas parece até, me lembra um rosto de uma águia, não sei, um rosto meio de algum animal. E é interessante porque eles não sabem exatamente para que essas figuras eram utilizadas, mas foram achadas em diferentes contextos. Então, foram achadas em ruínas mais domésticas, então pode ser que eram brinquedos de crianças. Foram achadas em tumbas também, então podem ser que elas fossem utilizadas como oferendas. E também não se sabe o porquê da escolha dessas três letras. E é bem legal também o jeito que elas são pintadas, né? Uma coisa de estampa mesmo também, essas listras, essas texturas. E essas aí datam de 1400 a 1300 antes de Cristo. Aqui a gente tem um afresco
E o afresco também era uma coisa bem comum que eles faziam. E o afresco, ele é uma das técnicas mais antigas de pintura. Então tu prepara uma parede com cal e areia, que fica uma matéria bem porosa, e daí tu pinta ela depois com uma mistura de pigmentos em pó e água. Então a parede vai absorvendo essas cores. E aqui é um afresco de um escudo em oito, que o povo micênico ele também era bastante bélico, assim, relacionado com a guerra. E esse era um dos escudos que eles utilizavam. Dá pra gente ver ali numa representação digital que ele tem essa camada de pele de boi, de vaca em volta, por dentro provavelmente uma madeira ou um couro forte, e essa borda de algum metal, talvez ouro até. Então, como pra gente ver como era relacionado as artes que eles faziam e as representações com os objetos da vida real e cotidiana deles. E essa pintura aí está localizada em uma acrópole em Micenas. Aqui a gente tem um afresco de uma mulher micênica. Esses de representação humana é bem interessante para a gente ir analisando as roupas que eles utilizavam, como eles utilizavam o cabelo, as cores, né? Então dá pra ver que ela usa bastante joias e enfeites. Provavelmente é uma representação de uma mulher importante, né? Por ela estar tão bem vestida e enfeitada assim. A gente também vê um penteado elaborado no cabelo dela. Então esse é um dos jeitos que mais se tem de reconstruir também como essas pessoas se vestiam e se enfeitavam, né? Através desses afrescos, dessas artes que vão sendo encontradas. Aqui é um pedacinho de um afresco, nem tem a data dele, porque é só um. Enfim, um pedacinho mesmo que foi achado, porque muitas vezes as obras não são achadas inteiras, né? A gente vai achando pedacinhos e tentando reconstruir elas, reconstituir elas. Mas esse aqui é interessante porque provavelmente ele era uma pintura bem maior de alguma cena, de algum ritual. Esses aí são pequenos demôniozinhos, assim, e eles estão carregando muito provavelmente uma liteira, né? E talvez participando de alguma oferenda, algum ritual. Então é bem interessante, assim, tentar imaginar também de que arte isso fazia parte, né? Qual era a cena maior que estava acontecendo aí. Aqui é um afresco que é um dos mais bem conservados, que foi achado no Palácio de Nestor, em Pilos. Esse palácio, ele é um dos mais bem conservados. Nestor também é um personagem que aparece na Ilíada e na Odisseia, né? E esse afresco é a tocadora de lira. Eu acho ele muito bonito também, porque ela tá sentada em cima dessa forma que, enfim, pode ser um banco, uma pedra, uma nuvem. Também se mistura um pouco com o vestido dela, né? E é uma forma bem colorida, bem fluida, assim, também. E também aquela barra que tem ali em cima, né? Que pode ser alguma coisa, não sei, representando colunas, representando um espaço físico, também bem fluida, assim. Faz até o contorno da cabeça dela. E a lira dela também, né? Que são dois, pode ser gansos, não sei, pássaros, assim, com um pescoço comprido que se encontram. E é um desenho bem bonito, assim, com cores bem vivas. Né? E data de 1400 a 1200 antes de Cristo. Aqui é para mostrar também que a pintura deles não se resumia, né, só às paredes. Isso aí é uma máscara de gesso, e o gesso também é um material parecido com o cal, porque ele é bastante poroso, e usada a técnica de pintura em afresco para pintar no gesso e representar essa mulher com uma faixa e uma pintura meio ritualística no rosto. Essa máscara ela data de 1300 a 1250 a.C., mais ou menos. Bom, aqui para falar um pouco da arquitetura deles, né? Esse aí é o Tesouro de Atreu, que é o nome dado ao templo do Agamenon. É um templo construído em forma de tolos, que é essa forma redonda, que tem aquela imagem ali em cima, uma imagem digital de um desenho para mostrar o que é a arquitetura essa em forma de tolos. E algumas curiosidades sobre a arquitetura micênica, que eles utilizavam essas pedras extremamente pesadas e grandes. E depois os gregos, mais tarde, quando encontraram essas construções, como eles já tinham essa ideia de que os micênicos eram um povo mítico, que talvez não tivesse existido, eles também falavam que essas eram construções feitas por ciclopes, que os ciclopes seriam os únicos fortes o suficiente para conseguir levantar essas pedras. E eles também eram bastante avançados na questão da arquitetura, né? Eles faziam muitas entradas e
abóbodas, então coisas arredondadas, o que você tem que ter bastante técnica para dividir o peso e fazer com que seja, uh, enfim, sustentável, assim, né? Aqui a gente tem uma adaga decorativa com a temática de caça. E ela é feita de, que era uma temática bastante utilizada por eles também, e ela é feita de ouro, prata e nigela. Nigela é uma liga metálica, essa mais escura que a gente pode ver no fundo, uh, que ela é feita de enxofre, prata, cobre e às vezes pode ser feita com chumbo também. Então aqui é interessante também ver como eles representavam o corpo humano. São figuras que têm as pernas bastante grossas, a coxa bastante musculosa, a cintura bastante fina e ombros largos. Pode ser um sinal de força e de beleza. E aqui é uma cena de uma caça a um leão. E essas cenas de caça eram muito comumente representadas. Tanto de animais maiores caçando outros animais menores, então um leão caçando algum cervo, por exemplo, tanto de humanos caçando animais maiores. E ela data de 1500 antes de Cristo. Bom, aqui a gente tem um Riton, que ele é essa taça. Uh, não dá pra ver aí porque ele tá pendurado numa parede, né? Mas é uma taça usada em rituais, então a parte que seria o pescoço aí desse touro é uma abertura que tu pode beber o líquido que tá dentro. E ele tem bastante enfeites em ouro, né? O focinho ali tá dourado, tem essa flor no meio da testa dele também em ouro, e os chifres eu acredito que seja talvez alguma coisa com ouro mesmo, porque é bastante brilhante, né? E essa peça é interessante porque algumas fontes dizem que ela é da arte minoica e outras fontes dizem que é da arte micênica. Então, para representar aquilo que eu falei no início da minha fala, de que muitas vezes a gente não consegue dividir perfeitamente, né? O que é de um povo, o que é de outro. As datas se confundem um pouco, principalmente porque é um assunto tão distante da gente em questão temporal, né? E também porque as características artísticas desses dois povos eram muito parecidas, afinal, eles viveram basicamente no mesmo lugar e vieram um depois do outro, então não tem como eles não terem artes semelhantes e artes que se influenciaram, né? Então a gente sempre tem que ter uma inspiração antes pro que a gente faz. Os micênicos não tiraram as técnicas deles do nada, eles não tiraram as inspirações de tema deles do nada, né? Então isso é uma, eu acredito que seja uma reflexão bem interessante assim pra gente se fazer. E, enfim, essa é uma aula, a gente tá postando ela aqui no YouTube, né? Mas eu vou deixar o link para vocês ali embaixo da apresentação de slide, caso vocês queiram ter acesso a ela. E também todos esses slides com imagem, eles têm ali um linkzinho da onde a gente tirou elas. Muitas dessas peças, né, elas estão em museus na Europa. Tem várias em museus na Inglaterra. Uh, então também tem vários sites com informação em inglês, assim, e que falam um pouco mais sobre essas peças. Mas é interessante se pensar também, né, como nessa questão de, tipo, quem achou, quem foi o pesquisador, quem teve acesso e o dinheiro para fazer essas empreitadas arqueológicas e aonde hoje em dia essas peças se encontram, né? E quantas também talvez não estejam por aí ainda, ou quantas não foram perdidas, né? A gente tem só uma pontinha de um iceberg que a gente consegue ver hoje dessa arte. Então imagina também poder ter acesso aos tecidos, às roupas deles no material original, né? A gente consegue ter acesso a representações, desculpa, que nos fazem reconstruir o que eles foram, né? Então, também é importante pensar em toda essa parte que a gente não sabe, né? Uma curiosidade que eu fiquei sabendo há pouco tempo é que muitas estátuas gregas elas eram coloridas e hoje em dia a gente só tem a representação delas em pedra branca, né? Porque, enfim, a cor é uma coisa que se perde muito mais rápido e a gente acabou tendo acesso a elas em outro estado do que elas foram feitas. Então, também muito interessante
pensar também na importância dessa pesquisa, né, para a gente cada vez mais também reconstituir essas artes e ter mais conhecimento sobre esses povos antigos, que também acabaram influenciando o que a gente faz como arte hoje em dia, né? As cerâmicas dos micênicos, elas viajaram para muitos lugares, para o Egito, para vários outros territórios ali perto. Eles tinham esse trânsito bastante grande das peças deles. Então elas também influenciaram vários outros povos em volta. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada por assistirem a aula. Espero que vocês tenham gostado.